Meus queridos irmãos, irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos assistem nesse momento, nós queremos refletir hoje de noite sobre o Salmo 130. Esse é o Salmo para esse próximo domingo, que é o segundo domingo depois de Pentecoste. É o Salmo 130, é um salmo de arrependimento e contrição. É o Salmo de Davi, que tem como título: Das profundezas clamo a ti, Senhor. É conhecido como Salmo de Profundis, que é a palavra latina para a primeira grande palavra desse salmo, que é das profundezas. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse é um cântico de arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental na vida de todos nós. Nós precisamos continuamente avaliar a nossa vida. Isso é válido para toda e qualquer atividade exercida. É preciso sempre fazer uma avaliação. Se as pessoas não fizerem uma avaliação das suas atividades, elas jamais vão claramente identificar aquelas questões que não permitiram um avanço melhor, mais tranquilo e mais proveitoso. Avaliar é sempre com o objetivo de, ao olhar para frente, evitar os problemas passados e assim ser mais produtivo. Toda empresa preocupada com melhorar a produtividade dos seus colaboradores, ela faz regularmente a avaliação das atividades realizadas até então por seus colaboradores. E cada um precisa identificar os seus pontos fortes e seus pontos fracos, aonde agiu bem e em que momento não agiu adequadamente ou não agiu da melhor forma que poderia ter. E assim, ao identificar os pontos fracos, traçar metas mais ousadas e com consistência, sabendo o que é preciso evitar e quais as questões que precisam ser mais bem exploradas para o sucesso. Isso é na nossa vida pessoal também. Quando analisamos nossas contas, onde é que nós gastamos excessivamente e desnecessariamente para, nesse momento, estarmos enfrentando uma crise? É absolutamente necessário avaliar, chegar à conclusão que algumas coisas nós podemos cortar,
algumas coisas nós podemos economizar, em algumas coisas podemos economizar, e assim traçar um planejamento mais consistente sob o ponto de vista financeiro para frente. Isso em relação à administração da nossa casa, da economia doméstica. Assim é com tudo. Isso Deus quer também da nossa vida espiritual. É preciso que nós também avaliemos contínua e constantemente nossa vida espiritual. Que nós avaliemos as coisas que fizemos e que deixamos de fazer. Sempre confrontados com a vontade de Deus. Sempre confrontados com o planejamento traçado por Deus para a nossa vida, que está detalhado nos 10 mandamentos. Amar a Deus em toda e qualquer situação, acima de todas as coisas, e amar o próximo em todas e quaisquer situações, como amamos a nós mesmos. Esse é o projeto de Deus. E precisamos continuamente olhar para trás e avaliar. Será que, de fato, nossa vida passada, ela foi compatível com o projeto de Deus na nossa vida? E necessariamente nós precisamos concluir que constante e continuamente nós nos desviamos desse projeto por causa de nossas falhas, por causa de nosso egoísmo, por causa de nossos erros, ou por causa, enfim, do nosso pecado. E aí, então, é preciso mudar. E para haver mudanças, é sempre necessário, em primeiro lugar, reconhecer. E reconhecer aqui significa confessar. Ó Deus, eu errei. Eu podia ter vivido uma vida mais produtiva. Eu podia ter vivido uma vida cristã mais consistente, mais próxima dos teus planos, dos teus objetivos. Mas infelizmente não foi exatamente isso que aconteceu, e eu quero que tenhas piedade de mim. Enfim, não me demita desse emprego que é a vida, mas me perdoe, tem compaixão de mim. E nós sabemos que Deus é rico em perdoar por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o perdão de Deus não é apenas uma borracha que Ele passa por cima dos nossos erros, mas o perdão dele é sempre uma força, é sempre um poder. Uma força e um poder que vem junto com o Espírito Santo, que nos capacita a progredir, a crescer. Nós crescemos como cristãos, nós podemos progredir como filhos de Deus. Crescer na fé, no conhecimento, nas obras e na justiça. Mas para isso é sempre fundamental que não apenas no final de um ano façamos isso, mas todos os dias que nós avaliemos a nossa vida através da confissão e através do arrependimento. A confissão e o arrependimento, elas sempre nos levam a olhar para trás. Elas sempre têm a ver com avaliação de nossa vida. Mas essa avaliação, esse olhar para trás, ele tem um objetivo. E o objetivo sempre é
dar para nós um novo direcionamento e olhar para frente sempre com mais coragem, convicção e clareza dos propósitos de Deus para a nossa vida. Isso deve brotar do fundo do coração. Isso não é apenas um exercício mental. Isso não é apenas pro forma, como muitas vezes acontece em algumas instituições, onde se avalia, porque é necessário avaliar, e depois tudo fica por isso, e não tem impacto nenhum no planejamento estratégico. Acontece muito, mas não deve ser assim na nossa vida. Nós não avaliamos por avaliar, nós não nos arrependemos por nos arrepender, nós nos arrependemos para olhar para frente com nova visão, olhar para frente com nova coragem, olhar para frente fortalecidos pela graça de Deus e fortalecidos também pelo conhecimento melhor, mais claro, da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, o nosso olhar para trás e avaliar a nossa vida não é uma coisa apenas feita para nós e por nós. É uma coisa que nós fazemos para melhorar as nossas relações. E é uma coisa que nós fazemos para, de fato, chegar a Deus e de Deus vir o poder transformador, renovador. Por isso, o nosso arrependimento, ele precisa vir acompanhado do ouvir de Deus, da atenção de Deus, do coração de Deus, dos ouvidos de Deus, alertas para a nossa avaliação, para o nosso arrependimento, para a nossa confissão. E Deus, em sua infinita graça, há de, por Jesus Cristo, nos perdoar, porque se Ele não fizer isso, ninguém subsiste, ninguém se mantém de pé diante de Deus, ninguém sobrevive, conforme diz o texto no versículo 2. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que te temo. Por isso eu aguardo o Senhor, a minha alma aguarda o Senhor, eu espero na sua palavra. Quando olhamos para trás, nós enxergamos muitas falhas. Quando olhamos para trás, nós precisamos enxergar muitas oportunidades perdidas. E assim, uma vida que não foi vivida exatamente como deveríamos, portanto, foi muito tempo perdido, ou muito tempo investido em circunstâncias que produziram não o amor, mas a discórdia, os problemas, as dificuldades nos relacionamentos das pessoas, e nossa vida no passado nem sempre contribuiu o suficiente para que o mundo fosse de fato melhor, como Deus esperava de cada um de nós. E queremos que daqui para frente as coisas sejam sempre melhores. Por isso queremos que Deus nos escute e que a sua palavra nos toque. E ao a sua palavra nos tocar pelo poder do Espírito Santo, termos assim nossa alma fortalecida. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ansiar a presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença graciosa, misericordiosa, perdoadora
e salvadora de Deus na vida de todos nós. Por isso, o clamor do salmista é: espere Israel no Senhor. Esperemos sempre em Deus com confiança, porque nele há copiosa redenção e nele há misericórdia. É Ele quem redime, quem salva o seu povo. É Ele que redime e salva cada um de nós de nossas iniquidades, para que sempre nossa vida possa ser um passo para frente, nunca para trás. Então olhamos para trás, mas com o objetivo sempre de avaliar como podemos melhor viver, como podemos melhor produzir, onde erramos, onde falhamos e como podemos substituir agora nossa falha pelo perdão de Deus e por novos caminhos, novas ações mais próximas da sua vontade. Esse é um processo fundamental na vida cristã. Esse é um processo que não pode jamais ser interrompido. Todos aqueles textos da Escritura Sagrada que tratam do fim das coisas, da necessidade de vigiar e orar, têm um grande objetivo: que nos mantenhamos sempre alertas. E manter-nos sempre alertas é com humildade sempre reconhecer nossas falhas, olhando para trás, mas sempre com o objetivo de olhar nossas falhas não para martirizar o nosso espírito, não para potencializar a nossa má autoestima, mas pelo contrário, nos livrar de todas essas amarras e com o coração limpo, puro, desvencilhado, sem amarras, podermos com liberdade e paixão e amor seguir em frente para realizar a obra que Deus espera de cada um de nós. Por isso, das profundezas clamo a Ti, Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, pela sua misericórdia, pela sua palavra salvadora. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Irmãos, Deus esteja com todos e até um próximo encontro. Uma boa noite.